Olá, então hoje nós vamos começar um livro, né, um segundo livro. Esse segundo livro que já começou lá nas aulas online do Positivo para vocês. Só vou fazer uma pequena recapitulada e nós vamos corrigir alguns exercícios. Então lá nas primeiras folhas, lá na página 3 desse nosso livro, mostrava um resuminho de tudo que nós já tínhamos visto. Tinha um macaco lá que dizia que ele era um indivíduo, tinham conjuntos de mais de um macaco, ou seja, que formavam uma população, tinham seres vivos de diferentes espécies junto com esse macaco formando uma comunidade, e depois tínhamos os ecossistemas, que era formado pelo quê? Seres bióticos e abióticos, ou seja, aquela comunidade, e fatores abióticos, né, como na biologia, nas ciências, aí tudo que tem A antes é não ter, então abiótico é não ter vida, que nós já comentamos isso tanto lá no primeiro bimestre, ou seja, os fatores que não têm vida, porém permitem a vida desses seres vivos. A água, luminosidade, a temperatura, tudo isso são os fatores abióticos. E aí nós comentamos ali então na página 4, né, que é essa página que está sendo mostrada, ali um pouquinho para cima tinha organiza as ideias e tinha para a gente completar. Então tinha um indivíduo, né, esse indivíduo aí combinado com outros da mesma espécie formava uma população, que combinadas com populações de diferentes espécies formavam uma comunidade, que formavam ecossistemas, e esse ecossistema, né, levando em consideração o clima, o relevo, né, tudo essa fauna, essa flora que compunha ele, formavam um bioma. E o conjunto desses biomas formavam a nossa biosfera, o nosso planeta, né, essa riquíssima vida que é abrigada dentro desse nosso planeta Terra. E aí então eu foquei nesses principais biomas da Terra nesse mapa e vou comentar sobre eles como que estão demonstrados aí, não são todos, né, que o nosso livro traz, porém traz a grande maioria. Então o primeiro bioma que se comenta é a floresta pluvial tropical. Então quando nós falamos de pluvial, quer dizer que tem chuva, né? Então, grande quantidade de chuva. Então, quais são as características desse bioma? Alta quantidade de chuvas, ele é bem quente e ele é bem úmido. E isso permite, então, que a fauna dele, né, seja composta por vermes, por anfíbios, por aves e répteis. Por que répteis, né? Esses anfíbios, por exemplo, comentamos muito sobre o sapo. Ali na página 5 tem uma foto até de uma perereca, né? Então, por que os anfíbios? Nós já comentamos lá na aula passada que os anfíbios eles precisam de muita umidade, porque eles fazem as trocas gasosas através da pele e também porque os seus ovos não têm casca calcárica, ou seja, esses ovos eles precisam de água para que eles não desidratem e que esse filhote nasça. Além de que na sua primeira fase, né, quando esse sapo ainda é bem jovem, ele vai ser um girino, e esse girino ele precisa de água para o seu crescimento até ele tornar-se um sapo que ainda na sua vida adulta vai precisar de água para sua respiração. Então, né, a flora vai ser de árvores de grande porte com folhas grossas. Por que folhas grossas? Porque nós estamos falando de um bioma que tem grande luminosidade. E ter luminosidade, né, nós vimos que as folhas, ela para fazer a fotossíntese, né, essa clorofila que precisa ter aí, essa substância que vai captar essa grande quantidade de luminosidade para fazer a fotossíntese, quanto mais luminosidade tiver, mais fotossíntese vai ser feita, né? Então nós temos árvores grandes aí. E a savana, então a savana também está ali presente no nosso Brasil, que é o cerrado brasileiro. Então é aquele marrom, ali, né, o segundo da nossa listinha aí. Como que é o clima deste bioma? Ele é quente o ano todo, né, e tem duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. Então, o que acontece? Os animais e as plantas que estão dentro desse bioma, eles precisam de adaptações para sobreviver quando o clima estiver seco. Então, como que vão ser a flora, né, desse bioma? Vai ter gramíneas, arbustos isolados, espinhosos, tem casca grossas. Por quê? Para evitar a perca de água quando estiver num clima seco. Porque quando fica seco, como não tem disponibilidade de água, aquele ser vivo iria morrer. Então ele precisa ter adaptações que evitem a perca excessiva de água para aquele momento que estiver em seca. E a fauna, então, né, são grandes herbívoros e carnívoros. Aqui no nosso caso, no livro, na página 5, está mostrando a savana africana, então elefantes, né, grandes mamíferos. Isso nós não temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós podemos citar tamanduá, lá quando nós fizemos aquele trabalho
do livro de extinção lá nós comentamos sobre tamanduá-bandeira, né? E as suas adaptações, por exemplo, da flora, tem as folhas, né? Ou seja, plantas que perdem folhas em determinada época do ano, que são chamadas as caducifólias. E aí tinha até uma experiência para fazer lá na página 6, né? Para você tampar aí uma planta para mostrar como que acontece essa transpiração. Então lá na página 6 nós tínhamos o deserto subtropical. Esse deserto subtropical é o terceiro ali da nossa lista. Tem bastante lá o conhecido deserto de Saara, lá na África, né? Então ele tá ali bem grande lá dentro do continente africano. Então nós temos na África, no Chile, na Austrália, né, em grande quantidade. Qual que são as características desse bioma? Altas temperaturas, as chuvas são raríssimas, então imagina que os animais e as plantas que sobrevivem ali precisam de adaptação, porque eles vão ter pouca água disponível. À noite, né, o clima desse ambiente aí, desse bioma, chega a 0 graus, porém no dia ele pode chegar a 50 graus. Imagina sobreviver, né, esse ser vivo sobreviver a uma temperatura de 50 graus. Então ele tem que ter bastante adaptações. Então aqui nós estamos falando de indivíduos que geralmente têm hábitos noturnos, porque imagina para um ser vivo, né, a grande quantidade de água que ele perderia se ele tivesse uma vida ativa, um metabolismo ativo aí a 50 graus Celsius, né? Então, geralmente são seres vivos que têm hábitos noturnos e muita adaptação para perder pouca água. Nós estamos falando de plantas aí, né, de um clima, de um solo pouco fértil, né, devido a esse clima, a falta de chuvas. Então, nós estamos falando de plantas como cactos, que não tem folhas, ou seja, suas folhas são modificadas em espinhos para evitar a transpiração. Então nós estamos falando de cactos que tem grande adaptação aí para armazenar água e também para não perdê-la. E aí, né, essa fauna, nós estamos falando de escorpiões, de formigas, né, e animais então que vão ficar escondidos nessa areia, né, que tem solo arenoso aí durante o dia e vão ter seus hábitos noturnos. E aí, continuando, nós vamos falar dos campos e bosques. Então, né, esses campos e bosques vão estar presentes onde? Vai estar presente na América do Norte, nós teremos também na América do Sul, pampa, né, na Ásia. E aí nós estamos falando de temperaturas com inverno com baixa temperatura e verão com altas temperaturas. A flora desse ambiente é composta por gramíneas e arbustos. Já os animais, né, a fauna, são os herbívoros nativos, roedores e insetos. Floresta sazonal temperada. Nós estamos falando de florestas que têm verões quentes e úmidos e inverno com dia curto e neve. Dia curto quer dizer o quê? Pouca luminosidade. Tendo pouca luminosidade, esse ser vivo vai conseguir fazer a sua fotossíntese, produzir seu próprio alimento, com muita dificuldade. Então, o que acontece? Também são florestas com folhas aí, né, com perda de folhas em determinada estação do ano. Então, nós estamos falando de caducifólias, ali como nós tínhamos comentado antes. Então, o que acontece? No inverno, como tem dias curtos e baixa temperatura, nós estamos falando de animais aí dentro, né, ou seja, uma fauna, que geralmente são de animais que hibernam ou que vão migrar para ambientes quentes para conseguir sobreviver, né, nesse inverno. E essa vegetação então é adaptada. Chega em épocas do ano com pouca luminosidade, vão perder as suas folhas, vão gastar menos energia, né, para conseguir sobreviver. Estamos falando aí de grandes plantas herbáceas, musgos no verão, né, que tem mais umidade, e grandes árvores. E aí chegamos nas florestas pluvial temperada. Pluvial, chuva, conforme já comentamos. Então, altas chuvas no verão e inverno são florestas com sequoias, ou seja, árvores gigantescas. E essas já não perdem as suas folhas, né? São perenifolhas. Por quê? Porque já tem uma grande quantidade de chuva, né? São biomas encontrados na região da América do Norte. Então, imagina árvores chegando a 100 metros de altura? São as nossas sequoias aí gigantescas. Então tem muita chuva, temperaturas amenas, não tem por que perder as suas folhas. E olha só a fauna: anfíbios, mamíferos, né, cabras, ursos, coiotes, lobos, né? Gostaríamos muito
de conhecer essa fauna, porém não é a nossa realidade. E aí então chegamos à taiga, né? A taiga ela vai ser aí em locais com verão curto e inverno bem longo, ou seja, baixas temperaturas, temperaturas negativas. E aí o que vai ter? Como tem temperaturas negativas, tem neve, nós temos aí os pinheiros, então por isso que elas são também conhecidas como florestas das coníferas. Por quê? Porque os pinheiros eles têm adaptações nas suas folhas para evitar que acumule água em cima delas, porque o congelamento dessa água iria fazer com que esses galhos ficassem pesados e acabassem quebrando. Então, são as florestas das coníferas, além de ter um solo pobre, né, porque temos um verão bem curto, temperaturas negativas acabam às vezes congelando esse solo, e a fauna desse local são lobos, são linces, ursos, tigres, animais adaptados a viver em pouca temperatura. Lembra de uma adaptação que nós comentamos lá no primeiro bimestre? Que era uma grande quantidade de camada de gordura embaixo da pele, que serve como isolante térmico. Então, geralmente, esses animais vão apresentar esse tipo de adaptação. E aí nós temos a tundra, para finalizarmos, né? Depois, na próxima aula, nós vamos falar dos ecossistemas aquáticos e corrigir algumas questões. Porém, nesse nós vamos terminarmos falando da tundra, que é aquela que tem clima polar. Então, com esse clima polar, o solo vai ser bem pobre, tem bastante neve, né? E aí, a maior parte do ano, nós estamos falando de temperatura abaixo de 0 graus. Então, imagina para os seres vivos, né, sobreviverem. Esse solo congelado torna a vegetação bem escassa e esses animais, então, né, com pouco nutriente esse solo tem, esses animais eles têm que ser adaptados a esse clima, né? Então, nós temos aí animais de pele grossa, com muitos pelos e bastante gordura corporal. Então, assim como aquele que nós comentamos antes, porém, ali tinham verões curtos. Aqui nós estamos falando do clima do Polo Ártico, né? Então, clima polar. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula nós vamos comentar sobre os ecossistemas aquáticos e corrigir algumas questões. Até lá!